Vamos livear? Vamos para a live da discórdia. Vamos para a live da eleição do Massa. Cara, é o seguinte, lamento muito informar que campanha política mudou, né? Sorry, mas preciso dizer que a própria concorrência elegeu o Marçal. E o que eu quero falar aqui com vocês é uma questão que serve para vocês, para a vida de vocês, que é a questão da comunicação. Eu trabalho com comunicação, o meu trabalho é comunicação. Então é o seguinte, historicamente a política no Brasil, ela se constrói com personagens definidos, tá certo? E com um ciclo muito definido. Então assim, chegou a época da política no Brasil, a gente já sabe quem são os candidatos, né? Um que é filho, outro que é primo, outro que é sobrinho. Tem a história da política meio monárquica, né, que vai passando de pai para filho, para sobrinho, para cunhado, para genro, para etc. Porque o dinheiro está lá, né? E tem a política do pai dos pobres, que é a política antiga que vem desde o Getúlio Vargas, o Jânio Quadros, que andava, né, com as caspas caindo no paletó, entende? Então a figura política no Brasil, a figura do político no Brasil, ela tem dois extremos. Ou é o cara que é muito parecido com o pobre, ou é o cara que é muito parecido com a elite. Só tem esses dois extremos, né? E eles ficavam nesse game, nesse ping-pong. Então uma hora ganhava um, outra hora ganhava o outro. Isso é historicamente o que acontece. Qual é o script do político brasileiro? Ele some durante 4 anos e ele aparece do nada na campanha, vai comer pastel na feira, vai visitar a comunidade, vai subir no carro, vai subir na favela e etc, etc. Então ele tem um script definido, muito fácil de ser previsto, né? Faz ali meia dúzia de promessas e etc. E é um jogo meio quase que já ganho. A política no Brasil e no mundo, ela sempre foi um jogo de cartas marcadas, né? A gente tem os ditadores que estão há 20, 30 anos no poder, em vários lugares do mundo, porque tem o poder, porque tem o dinheiro e etc. O que é que está acontecendo hoje na política de São Paulo? Que é um reflexo, e aí é que eu quero que vocês entendam, que a gente está falando de relacionamento, de comunicação, e a gente está falando de localização. Tudo que você for fazer na sua vida depende desses 3 pilares. Comunicação, relacionamento e localização. Você precisa saber qual é a comunicação que você emite. Você precisa entender qual é o relacionamento que você quer montar. E que lugar você quer ocupar nessa história. Se você não souber essas 3 coisas, não se meta que vai dar besteira, tá? Quando a gente está falando hoje do que está acontecendo com o Marçal, de ter as redes sociais bloqueadas e etc, etc, a gente está falando de uma coisa que acontece há mais de 10 anos. Tá? Há mais de 10 anos que o jogo da política mudou. Vou explicar para vocês onde é que mudou. Vocês lembram quando o Bolsonaro foi ser... Primeiro a gente tem o fenômeno Lula, né? A gente tem o fenômeno lá do primeiro governo Lula. A gente tem o fenômeno do Lula que vai dar de comer pro pobre, que é o fenômeno do pai do pobre que eu falei anteriormente, que é histórico, tá certo? Que é histórico. Então o Lula ocupa o lugar do pai do pobre. Ele vai dar comida pro pobre, ele vai dar escola pro pobre, ele vai dar saúde pro pobre, ele vai dar, né, oportunidade pro pobre. Por quê? Porque no Brasil é confundido o que é público com o que é pobre. Não existe hospital público, existe hospital do pobre. Não existe escola pública, existe escola do pobre, tá? Então a gente tem esses conceitos meio misturados. O que acontece? A classe média e a classe média alta que pensa que é rica, eles só têm um desejo, um medo na vida, se parecer com o pobre, ou estar no mesmo lugar que o pobre. Né? Ele tem pavor de se parecer com o pobre ou habitar o mesmo ambiente que o pobre. Aí tem os elevadores de servos, o elevador do dono do apartamento e o do servo, a entrada do dono do apartamento e a do servo. Né? A gente tem várias questões que vão mostrar o nosso relacionamento nessa questão, na nossa questão de sociedade. Leilene, o que é que isso tem a ver com a minha vida? Com a sua comunicação? O que é que está acontecendo? Por que você está falando de política? Porque a política ela é um reflexo das nossas relações, tá? Das nossas relações aqui embaixo. Daqui embaixo para o político ele é um representante. Então o que acontece com ele vai acontecer comigo e com você amanhã. Tá certo? Então se hoje a gente pode, né, se hoje a gente tem margem para silenciar uma pessoa por ela estar candidata a uma política, amanhã esse silenciamento vai chegar para mim e para você, tá? Então a gente precisa estar atento a essas questões. Eu não estou falando de preferência partidária, estou falando de política. Política é algo coletivo, é algo que é para todos. Por isso que eu falo de todos os personagens, seja ele de um lado, seja ele do outro. Para a gente entender historicamente o que é que está acontecendo, né? No contexto da história e do business, tá? E do dinheiro, o que é que está acontecendo.
A eleição do Bolsonaro trouxe para nós a eleição do Bolsonaro fez o maior funil de vendas da história do Brasil. Anote isso, a eleição do Bolsonaro fez o maior funil de vendas do Brasil. Porque a eleição dele deu para os marqueteiros o funil perfeito, Deus, Pátria e a Família. Que é que os marqueteiros... Vocês percebem que quando ele foi para a candidatura, do nada, um monte de empresa começou a patrocinar e a apoiar ele, e a gente criou uma ideia de que ser patriota era comprar lá na loja do velho, ser patriota era comprar na loja do fulano, na loja do cicrano, na loja do cicrano. Olha como essa ideia vai definindo as nossas escolhas, vai definindo as nossas ideias por trás. Então, essa eleição deu a maior copy de vendas da história do Brasil, Deus, Pátria e a Família. O que é que os empresários e os marqueteiros fizeram? Durante o governo que está a bola da vez, eles pegaram os produtos deles, as empresas deles, e jogaram nesse discurso de Deus, Pátria e a Família, de conservar, de religião. De um jeito ou de outro, eles foram dando essa conversa. Aí lembra dos 3 pilares que eu falei? Comunicação, relacionamento e localização. Eu preciso saber qual é a comunicação que eu estou usando, qual é o relacionamento que eu quero montar e qual é o lugar que eu ocupo no planeta. Então, estou ocupando o lugar de quem quer lucro. E aí eles começaram, né, a patrocinar e a se juntar e etc. O que acontece no marketing quando o Bolsonaro sai e entra a oposição? O marketing diz, opa, a gente tem duas vertentes aqui. Se o Bolsonaro não ganha, a gente tem duas coisas para organizar. Uma, a gente precisa incluir nesse discurso Deus, Pátria e a Família o ódio. O ódio a quem é contra, o ódio de quem ganhou do outro lado. E a gente precisa fazer outra coisa, que é falar mais desse jeito para vender para essas pessoas que estão carentes. Essas pessoas estão carentes de um ídolo, de um herói, de um messias, de um mito. Então, quanto mais a gente falar de Deus, Pátria e Família, não diretamente, mas enfiando isso no meio do bolo, e de ódio a quem não é daqui, mais a gente vai vender para essa galera. E aí, meu amor, é a segunda Copa milionária. Fizeram milhões, estão fazendo milhões durante esse governo de agora, tá? O que é que isso tem a ver, Leiliane? Tem a ver que a política no Brasil, ela não elege políticos, ela elege heróis. Ela elege mitos, ela elege quem melhor vestir a capa do herói que vai me salvar. Ela elege um salvador. E para que ela faz isso? Porque tem um porquê e um para quê. Então, quem tiver nessa jornada e souber vestir melhor a capa do herói, será eleito. Ponto. A internet mudou o game. Por quê? Porque antigamente só fazia política quem tinha dinheiro. Para fazer política grande, política de presidente, política de governador e etc. A internet traz não só a questão da facilidade, né, da mídia, como ela traz uma exigência de constância. Porque lembra que eu falei no começo que o político sumia 4 anos e aparecia 90 dias na comunidade para comer pastel? Esse discurso não rola, esse modelo não rola mais. Esse modelo de politicagem não rola mais. Os acordos sociais mudaram. Então, hoje o político chega para cumprir a agenda da campanha, que seria campanha, ele já tem que chegar pré-eleito. Se ele não chegar pré-eleito, ele não roda. E aí, todos os políticos no Brasil, eles têm um perfil meio definido, né? Eles têm uma roupinha que eles usam, eles têm umas palavras difíceis que eles usam, eles têm uma conversinha mole que eles usam. Então, assim, só que as pessoas, o povo de um modo geral, não fala esse idioma. Não fala. Então, eles ficam falando politiquês, entendeu? Eles ficam falando politiquês entre eles. E aí chega alguém que fala um idioma, que é o idioma. Onde é que as pessoas hoje estão na maior parte do seu dia? Na internet. Na internet, elas não estão assistindo tanto TV aberta. Elas não estão esperando o horário político para ouvir a proposta do candidato. Elas estão aqui, ó, rolando o dedo para cima, tá? Então, na hora que eu chego e trago alguém, seja essa pessoa quem for, que domina essa ferramenta nova, ou seja, que domina a comunicação, que domina o contato, que domina o relacionamento, essa pessoa faz assim, ela puxa, né, a vantagem. E aí a gente tem esse fenômeno que está acontecendo agora. Quero deixar claro aqui que eu não estou aqui nem para apoiar nenhum candidato, né, e nem para desapoiar nenhum deles. Eu acho que cada um
tem o seu legado e a sua história, e cada um ocupa a cadeira que foi eleito legitimamente para ocupar. Eu estou falando do fenômeno da comunicação, do fenômeno das relações, das inter-relações e dos contextos que vão passar nesse momento que a gente está vivendo. É muito louco que para se fazer política eu tenho que silenciar o maior canal de comunicação atual, que são as redes sociais. É muito louco isso. E é muito louco que a gente entenda isso como um mecanismo, né? Ah, mas é porque o cara tem dinheiro para pagar não sei quem. Mas a vida inteira quem fez dinheiro quem fez política no Brasil foi quem teve dinheiro, não só no Brasil como no mundo. No mundo inteiro quem faz política é quem tem dinheiro, né? Porque a política era a maneira mais rápida e mais eficaz de você ficar rico, né? Em vários países, no mundo inteiro, não só no Brasil. Então a gente está vendo um fenômeno que é o que eu quero trazer aqui para vocês, que é ou tu adapta ou tu dança. Ou tu se adapta e aprende a jogar o novo jogo, ou tu dança, ou tu é bola fora, tu é carta fora do baralho, por melhor que tu seja. Por melhor que sejam qualquer um dos outros candidatos, por maior história que eles tenham, por maior legado que eles tenham, não sabe jogar o jogo, roda. Porque as pessoas hoje estão o dia inteiro com o celular na mão. Hoje o maior canal de comunicação é a internet. Hoje o idioma que as pessoas compreendem e se relacionam é o na internet. É um idioma simples, é um idioma básico, é um idioma essencial que fala com o dia a dia. Não é aquela propaganda bonita de um monte de coisa, de um monte de, sabe? Que permeou a nossa vida durante muito tempo. Não existe mais. Então você pode ser quem você for. Você pode ser bom como for. Se você não souber jogar o jogo atual, se você não souber como mexem as peças, você não vai avançar. Você fica refém. É como se você estivesse falando um idioma e o mundo estivesse falando outro. É como se assim, você chegasse na Alemanha hoje e você não fala nem inglês, você fala só português. Você está perdido. Por mais capacidade que você tenha, por mais preparo que você tenha. Porque o que vai fazer a relação, o que vai construir a relação é a comunicação. Então eu vou me comunicar, vou construir um relacionamento, esse relacionamento é de confiança, gerou confiança, eu deposito o meu voto em você. Não gerou confiança? Roda. Ai, fulano sabe muito, é muito inteligente, mas eu não tenho um relacionamento com ele, não montei uma conexão com ele. Roda. Roda. Né? Tanto que esse mecanismo é o mesmo, por exemplo, o fato do Bolsonaro não ter sido reeleito foi exatamente pela mesma coisa. Porque do jeito que ele usou as redes sociais e a comunicação para chegar em cima, ele usou as redes sociais e a comunicação para cair. Porque não soube organizar, não ouviu as pessoas certas na hora certa, né? Não se organizou e vacilou. Então o mesmo mecanismo que leva para cima, leva para baixo, se você não souber jogar o jogo. Não é só uma questão de você chegar lá, tá? Não é só uma questão de você tem que saber chegar, tem que saber manter o game. Não o mesmo game que te botou para cima, te bota para baixo. Né? A advogada em ascensão. Vixe, que nome bonito. Colocou assim, a ignorância é um privilégio. Com certeza você não assistiu a nenhum debate. Não, a pessoa que diz que é uma advogada em ascensão, né? E afirma que o que eu faço ou não faço da minha vida, é uma pessoa que precisa ir para terapia, né? Uma pessoa que precisa saber trabalhar o fenômeno da confabulação, né? Ou o fenômeno como é o nome? Tem um nome técnico para isso. Que é quando eu fantasio em cima do outro e eu mesmo acredito na minha fantasia, né? Não é à toa que o atual presidente percebeu e montou uma equipe de selecionadores. É um jogo. Ou você joga o jogo ou você está fora. Política enriquece por conta das corrupções e infelizmente a maior parte da população brasileira não sabe sequer votar. Entenda uma coisa, corrupção é o que você e o meu vizinho fazem. O que eu e você fazemos é um bom negócio. É assim que funciona. Os valores são esses. Então, assim, corrupção é aquilo que eu não estou fazendo parte. Mas se eu estiver ganhando alguma coisa, é um bom negócio. Tá? Então, assim, a gente precisa trabalhar. E outra, corrupção tem em qualquer lugar do mundo. Corrupção tem em qualquer lugar do mundo. Claro que num país que tem 500 anos, num país que tem... que a Constituição é mais jovem do que eu, né? Porque a Constituição é de 88, eu nasci antes disso... a gente vai ter margem para mais corrupção, entende? A gente vai ter margem para o sistema estar mais falho, para estar mais aberto a falhas. E o pior é que só fica no sistema quem faz parte, sim, com certeza, com certeza, com certeza. Eu tenho vários amigos que entraram para a política e disseram nunca mais.
nunca mais. Porque eu achei que entrando lá eu ia conseguir, né, fazer a coisa acontecer, ia fazer isso, fazer aquilo. E desistiram, disseram nunca mais. Pelo dinheiro eu não preciso, e é um jogo ainda muito engessado, ainda cheio de cartas marcadas, ainda difícil de manejar. Estamos esperando um político de verdade que entenda a educação é base de tudo. Quanto mais ignorância, mais eles dominam. É assim, a educação, em qualquer lugar do mundo, que a educação e a saúde forem produto, forem comércio, a gente não tem uma evolução social, cultural, de nada. Em qualquer país do mundo, onde a educação e a saúde são mercadoria, são produto, não há como mudar o jogo. Por quê? Porque eu estou dizendo que jogará o jogo quem tiver acesso a uma boa educação ou a uma boa saúde. Então eu já eliminei metade do jogo. Volto porque eu disse anteriormente. A gente ainda tem a questão do hospital do pobre, não é o hospital público. A gente não tem escola pública, a gente tem escola pobre, para o pobre. Por que não tem uma boa escola pública nos Jardins, em São Paulo, por exemplo? A concorrência não vai deixar nunca. Como que eu vou pagar 10 mil reais numa escola se do lado tem uma escola gratuita, excelente? Vai falir essa outra escola aqui. Então, assim, para desmontar o sistema da venda de educação e saúde, vai demorar. E se acontecer, tá certo? Então, em qualquer país onde saúde e educação são mercadoria, estamos fadados a uma estagnação longa, tá? Então, a gente pegue hoje no seu orçamento mensal e tire o quanto você gasta de educação e quanto você gasta de plano de saúde. E veja que se você não tivesse essa despesa, você já teria subido o seu patrimônio, você já teria subido socialmente, você teria feito 1 milhão de coisas. Mas em muitas casas, metade do orçamento é escola e saúde. Só isso. Porque se eu não pagar, o meu filho vai chegar no hospital e não vai ter vaga. Se eu não pagar, a escola não vai ensinar o meu filho direito. Então, assim, quando a gente fala de questão quando a gente fala que a saúde e a educação podem ser um produto, podem ser vendidos, eu tiro a igualdade, eu elimino, eu já estou fazendo uma seleção, eu já estou dizendo que esse país é para quem pode pagar, não é para todos. Não existe essa história, Brasil um país de todos, não, Brasil um país de quem pode pagar. De quem pode pagar. Não tem, tá? Quem não pode pagar um bom convênio morre no SUS. A minha avó morreu no SUS de Covid porque não tinha leito e não tinha plano de saúde. Entendeu? É assim. O sistema é esse. O sistema é assim. E, infelizmente, é assim. Claro que o SUS ainda é um grande programa. Ainda é o maior do mundo, né? Nenhum país no tamanho do nosso tem um sistema de saúde gratuito como o SUS. Mas ainda há falhas, né? E a questão da educação, ela é histórica. Que a gente precisa entender que a educação, ela nasce nas igrejas, né? Ela nasce nos mosteiros. Então, lá no começo da educação, as famílias ricas mandavam os seus filhos para o mosteiro, né? Porque só os líderes religiosos eram que sabiam ler e escrever e iam ensinar somente para os filhos dos ricos. E pouco a pouco isso, né? E aí vem Martim Lutero para, né, mexer com a Bíblia, etc. Então, historicamente, essa história do meu filho, do filho da elite, pertencer a um lugar diferenciado e ter uma educação diferenciada, ela é histórica, ela não é brasileira, ela é histórica mundial, tá? Em alguns países, por exemplo, aqui onde eu moro na Bélgica, aqui é proibido escola particular. Proibido, não existe. Só existe escola particular internacional. Só existe escola particular internacional, por quê? Para aquele pessoal que vem de fora, que os filhos, né, não dominam o idioma, vão ter que fazer uma adaptação e tal, ou pessoas que vêm para uma multinacional, que vão trabalhar por 2, 3 anos, então não vai dar tempo, né, a criança se adaptar totalmente à cultura, etc. Aí existe. Fora isso é proibido. A minha filha estuda em escola pública, vai em transporte público, tudo é do governo, tudo é do Estado. Agora, sabe quanto é que eu pago de imposto? 50%. 50% da renda vaza. Uma das maiores cargas tributárias é a nossa. 50% cortado no talo, já na entrada, para poder ter esse serviço público que funciona, tá? Então o pessoal vem para a Europa e diz assim, a Europa é segura, né? A Europa é segura. Não, gente, a Europa, ela exige do político. O político aqui, ele não é famoso, ele não é
um herói. Não, ele é um funcionário público como outro qualquer. Ele que deu o corre dele. Ele está ali para exercer uma função. Em 3 ou 4 anos ele roda. Ele tem que trabalhar, ele tem que fazer o dele. Ele é funcionário como qualquer outra pessoa. Tá? Ele tem que fazer o corre dele, ele tem que cumprir a agenda dele, tem que cumprir o horário dele, etc, etc. Ah, não faz não? Vaza. Vaza. Por quê? Porque como as pessoas pagam muito imposto, elas têm muita raiva de pagar esse imposto, elas exigem muito. Não, não é assim não. Conversa é essa. Bora. Bota a coisa para rodar. Outra, existe aqui na Europa uma coisa chamada menor valor vital. O que é o menor valor vital? É o menor valor que o indivíduo vai receber para sobreviver, para o cidadão europeu. Então, assim, você faliu, você quebrou, você é doente, você é alcoólatra e está em tratamento, não sei o que, não sei o que, não sei o que, você não pode desenvolver uma atividade de trabalho, você vai receber uma coisa chamada menor valor vital. Última vez que eu vi o menor valor vital, era 128 euros. O que é o menor valor vital? É exatamente o menor valor para que essa pessoa sobreviva, para que ela não morra de fome ou que ela não vá cometer crimes para sobreviver, para ter o que comer. O que a gente mais vê Latinoamérica de um modo geral? Pessoas passando fome, desgraça, miséria, sede, um saneamento básico, né? Comida. Então, assim, as políticas precisam mudar de um modo geral para que a coisa possa acontecer, tá? Para que a coisa possa rodar, né? Mas a minha ideia em fazer essa live não era defender nem político A, nem político B, até porque eu não moro no Brasil, não estou votando em eleições municipais, obviamente porque não moro há mais de 10 anos no Brasil que eu tô fora, né? É a gente entender o jogo. Entender o jogo. Todo lugar tem suas regras. Todo jogo que você entra tem suas regras. Para você jogar o jogo em qualquer lugar que você queira entrar, seja no negócio, seja na política, seja no relacionamento de casal, seja numa universidade para você concluir um curso, qualquer um, você precisa de 3 coisas, anote. Você precisa de comunicação, você precisa de relacionamento e você precisa de localização. Você precisa saber o que você quer comunicar, como é que você comunica essa ideia, para quem que você quer que essa ideia chegue, porque tem muita gente que não vai chegar, então você pode estar jogando pedra na lua. Você precisa saber qual relacionamento você quer montar com essa pessoa. É de curto prazo, é de longo prazo, é de custo-benefício, é de lucro-prejuízo, tem vários tipos de relacionamento, tá? É de codependência, é de afeto, é de dinheiro. Qual é o relacionamento que eu quero montar aqui? E o terceiro ponto é a localização. Qual é o meu lugar nessa história? Qual é o meu lugar nesse Paranauê? Qual é o lugar que eu ocupo? Os grandes negócios que vêm para mim para desfazer sociedade morrem nesses 3 pilares. E principalmente nesse aqui. Não sei qual é o meu lugar, estou sempre dando conta da tarefinha do outro. Estou sempre dando conta do que o outro faz, do que o outro não faz, de quanto o outro chega tarde, de quanto o outro falta no trabalho, do quanto o outro é desrespeitoso, do quanto o outro tinha que fazer mais, do quanto o outro isso e aquilo outro. Não sei o meu lugar, fico tomando conta da vida dos outros e aí daí pra frente é só pra trás. Daí pra frente é só pra trás. Mas é bom que eles me pagam pra eu resolver, não acho ruim não. Aí eles vêm pra mim tudo louco, com raiva e me pagam pra eu resolver. Manda aí um assuntinho pra gente assuntar. Já dei meu... Cheirinho, essa outra tá carente hoje. Cheirinho de mãe. Já falei do Marçal, já vou ter todos os haters do mundo me odiando, né? Todos os loucos da política. Me dá um cheirinho. Um cheirinho. Dá, mamãe. Você me ama? Não. Por quê? Nós vamos andar de bicicleta? Teu pai quer ir? Mamãe, ele ter vontade e nós ter vontade são duas É outra coisas. coisa, mas alguém tem que ir, tu sabe. Aí esse alguém é a mamãe. Cheirinho da mamãe. Manda aí um assunto. Não, para com essa conversa. Diga que você não quer ir. Ele não vai mandar tu ir não, porque sabe que tá cansado. Manda aí um assuntinho pra gente assuntar. Ou uma perguntinha da confusão. Da confusão. Gente, como que é a pessoa... Como conseguiram eleger o Marçal tão rápido, gente? Vamos silenciar a rede social dele. Claro que isso não vai dar certo. Claro que isso nunca ia dar certo. De quem foi essa ideia? Que assessoria mal feita. Que assessoria mal feita. Que povo que não sabe jogar o jogo. Que povo que não sabe onde mexer. Aí vai mexer, mexe na coluna errada, derruba tudo. Faz tudo cair numa porrada só. Como é possível, gente? A inocência, né? Deixe ele.
Deixe eles, deixe eles. Aí o cara vai criar um monte de conta, né? Até eu recebi e-mail. Até eu recebi e-mail dele. Segue aí a minha conta reserva. Não sei o quê. Gente, que assessoria mal feita. O nome da assessoria de imprensa é exatamente essa. Assessoria de imprensa e comunicação. Quem fez essa assessoria? Quem fez essa assessoria para dar essa ideia de vamos entrar num recurso para pegar o cara das redes sociais e fechar a rede? Não vai funcionar, gente, nunca. E a liberdade de expressão? Oh, meu Deus, isso pra cair é tão rápido, tão fácil. Oh, Deus, a ilusão. Manda aí um assuntinho pra gente assuntar. Que eu vou embora, que eu tô organizando a aula de amanhã. Amanhã tem Hablemos e tem Pandora. Tô aqui preparando a aula pra amanhã. Acabaram as vacaciones, vamos trabalhar. Vamos trabalhar. Trabalhar. Alguém fora de órbita. Bicho, deixe ele. Perdeu o emprego, só pode. Quem deu essa ideia, se não foi demitido, tá perto. Quem deu essa ideia, se não foi demitido, tá perto. Né? Porque aí a campanha tá ganha. Esquece, assim. Não adianta mexer mais, não. É só ajoelhar e rezar. Viu? É só... Não tem o que fazer mais, não. Aí já morreu. Aí o game é over. O game já passou. Meu marido já tá mexendo chave ali para ir andar de bicicleta. Gente, quem mora na Europa aqui, países planos, domingo, brotam todas as bicicletas do mundo na rua. Todos os véi do mundo e os carrinhos de bebê do mundo brotam no domingo. E o meu marido, como um bom aposentado, quer fazer o quê? Andar de bicicleta. Família Projeto de Deus. Né? Aí eu, como uma boa esposa, eu vou. Às vezes eu não vou, não. Às vezes eu digo, vá, aperta o balcão com o resto que eu tô cansada. Aí Ló já pulou fora. Ló já disse que não vai. Manda aí um assuntinho pra gente assuntar. Muita água pra falar, nada está definido. Eu não entendi nada, era pra eu entender? Era pra eu entender? Quem fala por parábolas já era. Só Jesus podia falar por parábolas, tá? O resto do povo precisa ter clareza na tarefa. Clareza na tarefa. E outra, minha gente, aprendam uma coisa. Parem de idolatrar político. Parem de idolatrar político. Político é um servidor público. Esquece. Ele é um funcionário. A gente tem que cobrar deles, não é idolatrar eles não, tá? Tem uma questão muito simples. A gente precisa entender de sistema, né? De dominação. O que acontece? O político, ele é um servidor público que eu pago ele para administrar os recursos que foram tirados, né? Que eu já paguei. Que quando eu compro um saco de arroz, quando eu compro uma Coca-Cola, quando eu compro qualquer coisa, eu tô pagando imposto. Não é só imposto de renda que a gente paga. Tudo que a gente paga tem imposto, certo? Então o político, ele é uma figura, seja ele em qual nível ele estiver, administrativa. Ou seja, eu pago um salário para ele administrar esses recursos, tá certo? Para ele administrar os recursos que foram confiados a ele. Beleza? E aí a minha tarefa é exigir e cobrar dele que ele administre bem aquilo que foi confiado a ele. E aí o marketing na América Latina, em várias sociedades, entendeu o seguinte: não, essa conversa aí não rola não, vamos ajeitar. Nós vamos transformar o político em show business. Nós vamos transformar ele em um herói, em um ídolo. E aí vieram os showmícios. Você lembra que tinha um showmício? Que o pessoal pagava, né? Os grandes artistas faziam show nos comícios, etc. E aí veio a história do showmício, da camisa que eu vestia, né? Da bandeirinha e tal. Eu vou transformar esse cara num herói, num ídolo. Por quê? Porque o ídolo eu só admiro e bato palma. O ídolo eu não contesto. O ídolo eu não exijo. Eu não cobro que ele faça nada. E aí eu troco a relação. Ao invés do político me servir e eu cobrar a ele essa administração, eu sirvo a ele. Eu fico servindo a ele, batendo palma, e a alegria do Senhor, a nossa coisa linda, maravilhosa, nananana, e esqueço dessa relação de que ele tem que administrar os recursos que foram confiados a ele, e vida que segue. E vida que segue. Deu certo. Os caras do marketing que pensaram nisso 30 anos atrás, deu certo. Deu certo. Funciona até hoje. Funciona. Até hoje está funcionando. Tanto que teve, né, quando foram proibidos os showmícios, foi por causa disso. Porque o showmício, né, alimentava essa história de transformar o candidato num show, né? De dar essa ideia do show, do ídolo e etc.
tá? Não foi proibido à toa, não. Mas sabe o que eu tenho a ver com isso? Nada. Nada. Estou falando porque eu sou formada em comunicação. A minha ferramenta de trabalho é a comunicação. Defenderei a comunicação de quem for, aonde for, do jeito que for. Então, quando se toca na liberdade de se comunicar a alguém, isso toca na liberdade de qualquer um de nós se comunicar. E é isso que a gente precisa estar atento. Não é atento a candidato A, B ou C. Política passa. A cada 4 anos ela acontece. Político muda, política passa. Mas a gente precisa entender onde é que isso vai mexer aqui na nossa live, aqui embaixo. Porque se eu consigo silenciar um de cima, eu consigo silenciar os de baixo. E aí é que o BO vai esquentar. Ok? A gente precisa estar atento a esse detalhezinho. A esse detalhezinho. Que se hoje nós temos brecha na lei para silenciar um grande, nós vamos ter brecha na lei para silenciar os pequenos quando forem convenientes. Ou quando eles forem inconvenientes a alguém grande. Entendeu? Esse é o esquema. Vamos embora, vocês não mandam perguntinha, eu vou embora. Gosto da perguntinha, gosto da confusão. Vou embora que é domingo, quero te encontrar e desabafar todo o meu sofrer. E estar ao teu lado. Cuida.